Graças a Deus. Povo de Deus, eu sou o pastor Celso Chagas, você está no canal Amplitude do Evangelho, para juntos adorarmos, exaltarmos, bendizermos o santo, puro e bendito e eterno nome do Senhor nosso Deus. Com prazer nós exaltamos aquele que foi, que é e sempre será o nosso Senhor e Salvador, aquele que compreende o homem nas suas dificuldades, nas suas adversidades, nos momentos mais cruéis da vida, ao se clamar por Ele, ao se chegar a Ele, ao ser sincero para com Ele, Ele tem a resposta para aqueles que nele acreditam. Louvado seja Deus. Com certeza, Ele nos altos céus contempla o andar de cada um dos seus filhos, o propósito de coração, aquilo que se tem levado a sério perante Ele. Esta é a minha finalidade, anunciar ao mundo a grandeza do seu Evangelho, da sua palavra, por intermédio desse canal Amplitude do Evangelho. E quero aproveitar a ocasião e agradecer aos inscritos que têm se inscrito no canal, que têm cooperado comigo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Firme na rocha, anuncia para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega. Compartilha, dá um joinha, e o nome do Senhor será glorificado, e a tua recompensa virá dos altos céus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Nessa oportunidade, a palavra de Deus, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, é conhecidíssimo por todo aquele que tem um certo temor ao Senhor. Gênesis capítulo 26 e versículo 5, nos diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Quando cita-se o nome de Abraão, para todo aquele que tem em mãos a Bíblia Sagrada, e muitos costumam dizer que é o seu livro de cabeceira, ou o seu livro do qual é inseparável, o qual mais estuda, ou que pouco se lê, mas que tem uma noção dos assuntos, tem-se Abraão como pai na fé. E para que fosse pai na fé, ele teve que acreditar na soberania de Deus. Acreditando na soberania de Deus, Deus o fez vencer as adversidades da vida. Teve suas falhas, seus erros como todos os homens. Pois só há um homem que pisou este solo e que nunca houve erro ou engano ou qualquer tipo de deslize na sua vida. Este é o Senhor Jesus Cristo e a Ele glórias para todo sempre. Mas Abraão, em toda a sua jornada, em toda a sua trajetória, nós observamos a sua comunhão para com Deus, a sua forma de estar perante o Mestre, forma de obedecer ao Pai, como Deus ao chamar todo e qualquer ser humano nesta terra para uma missão específica. Sei que há pessoas que o Senhor chamou somente para morar nos céus, mas para brilhar e dar um testemunho da sua palavra. A outros Deus chamou e deu-lhe missões específicas. Olha, você além de chamado, você é chamado para ir para o céu e também para conduzir muitas pessoas para o céu, para que o meu nome seja então glorificado. E Abraão foi um desses. Abraão, que outrora era Abrão, e Deus mudara o seu nome para Abraão. Então ele, recebendo de Deus esta honraria de ser um pai exaltado, pai de multidões, aquele que
haveria de transmitir ao mundo uma mensagem de fé por intermédio da sua pessoa. Enfrentara ele os desertos, enfrentou ele circunstâncias cruéis, mas em Deus, na sua promessa, estava Deus sempre a lhe falar, a lhe instruir. E o que me chama sempre a atenção na chamada de Abraão é que, desde o capítulo 12 de Gênesis, onde Deus o chama e diz a Abraão: olha, Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, e eu quero te dar uma ordem, eu quero te dizer o que tu tens que fazer. Sai da tua terra, sai da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas Abraão creu, mesmo a sua esposa sendo estéril, não tinha lhe dado filhos algum, mas ele creu: como será esta grande nação? E saiu sem questionar, marchou segundo a determinação de Deus. E um dos assuntos que me chama a atenção é que, aonde Abraão chegava, aonde ele colocava a sua tenda, aonde ele reunia-se com o seu povo, logo ali ele fazia um altar para adoração ao Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Glória seja dada ao nome de Jesus. Abraão, Gênesis capítulo 12, e no versículo de número 7, desapareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali Abraão um altar ao Senhor. E quando se edificava um altar, se ofereciam holocaustos, adoração, e ele voltado para Deus, aprendendo a caminhar com o Senhor, mas na sua comunhão, na sua forma de adorar, ele sem entregar os pontos, sempre firme e convicto que Deus estaria com ele em toda e qualquer circunstância. Deus volta para Abraão e manda que Abraão saia dessa terra. Agora desce ao Egito, lá vai Abraão. Circunstâncias que ele teve que enfrentar no Egito, não cabe a mim citar aqui no momento, mas Abraão, mesmo estando ao Egito, na sua saída, Flávio Joséfo nos afirma que o faraó, rei do Egito, permitiu que ele conversasse com os sábios mais intelectuais do Egito. E há alguns, Flávio Joséfo chega a dizer que ele, em conversa com os escribas dos egípcios, chegou a ensinar-lhes coisas que outrora eles não sabiam. O que se sabe, o que alguns chegam a comentar, que ele era contemporâneo de Hermes Trismegisto, dos mais sábios, que ainda é renomado até hoje. Abraão sai do Egito, volta em toda a sua trajetória. Vai Deus ao seu encontro, instruindo, e ele tendo um altar de adoração a Deus. Povo de Deus, nós fomos chamados pelo Senhor e chamados para servi-lo, e servi-lo em retidão. E não se consegue servir a Deus sem retidão se não tivermos sempre de frente do altar de Deus. Sempre prontos para adorar ao Senhor, para nos aproximarmos do altar e dizer: Senhor, fala comigo, dá-me a direção, o que tu queres que eu faça? E Deus então dará a receita: olha, eu chamei Abraão, mudei-lhe o nome para Abraão. E em Gênesis 26 está escrito que ele guardou, ouviu a minha voz. É bíblico isso, não é, irmãos? Quando diz: olha, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Os judeus endureceram o coração no deserto e pereceram. Quantos que têm endurecido o coração porque não recebeu de Deus o que ele queria, o pedido que ele fez? Porque Deus tem 2 tipos de resposta, ou 3 tipos: sim, não ou espera um pouco. Mas eu tenho que ser agora? Você é o birrento? Ô, geração miojo, acorda. Deus faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quiser. O não de Deus pode ser para que não te jogue no precipício, para que você aguarde e tenha com ele experiência, comunhão, aptidão para servi-lo e caminhar para com ele. Louvado seja o eterno nome do Senhor. Sim, não ou espera um pouco. Abraão esteve atento à voz de Deus. Ele ouviu a sua voz. E Deus, além de guardar, além de ouvir a sua voz, ele guardou o mandado de Deus. O que Deus mandou fazer, ele fez. Guardou os preceitos de Deus, os estatutos de Deus. Não violou os estatutos. Estava totalmente... Olha, e o que me chama a atenção é o seguinte: Deus disse, não tinha nada escrito.
Não existia nada escrito: Abraão, aqui está o estatuto, tu não poderá fugir desses estatutos, senão tu poderás sofrer sanções. Não, não tinha nada escrito, era só na palavra. É como se diz a moda antiga. Escreveu para Abraão? Não, a Bíblia nem sequer estava escrita. Mas ele cumpriu o que Deus determinou. E outra coisa, as minhas leis. As leis universais que Deus mandara sobre ele, instruir a ele, ele cumpriu uma por uma, e por isso Deus estava com ele. A ponto de dar testemunho sobre ele. Lá em Isaías, 40 de Isaías, onde diz assim: olha, tu, Jacó, semente de Abraão, meu amigo. Sabe a importância que tem isso? Meu amigo. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Não é qualquer um que está dizendo aqui. É o Deus Todo-Poderoso dizendo assim: tu és descendência do meu amigo. E nós que professamos o bom nome de Jesus e afirmamos que somos descendência de Abraão, segundo a fé. Ainda que muitos não queiram aceitar, segundo a fé, Cristo é descendente de Abraão. Em Cristo nós recebemos uma conexão para com Deus, nos tornamos filhos de Deus, adotados por Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício na cruz. Nós somos descendência de Abraão, somos herdeiros da promessa de Deus, aptos para morar nos céus e anunciarmos esse evangelho puro. E a receita, antes que Cristo aqui viesse, Abraão já disse: olha, Deus dizendo para Abraão, para Isaac, que era filho de Abraão, disse: olha, o teu pai Abraão, ele cumpriu, ele ouviu minha voz, ele cumpriu meu mandado, guardou os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Que Deus abençoe ao seu povo, no momento a qual nós estamos a viver, nas crises que se passam no nosso país, crise espiritual, e que cada vez mais se procura destruir moralmente o nosso povo. Povo de Deus, que tem comunhão com o céu verdadeiramente. Eu não estou falando de qualquer tipo de evangelho, não. Evangelho que não transforma não é evangelho. Comunhão com Deus não é brinquedo. Não é para agradar os homens. Não, é para agradar o Senhor. Foi Ele que pagou o alto preço por nós na cruz do Calvário. Ao Pai foi Ele que deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Portanto, a receita de Abraão cumpre-se em nossa vida, que possamos guardar a sua determinação, com esforço, negando a nós mesmos. O Senhor Jesus diz nas suas palavras: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que possamos seguir os passos do Mestre, na caminhada com o Senhor, exaltando o seu santo nome, glorificando o seu nome, porque com ele nós temos comunhão. Há um evangelho a ser pregado, há um Deus a ser divulgado, um Deus real, um Deus verdadeiro, um Deus do impossível, um Deus do sobrenatural, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. E nós só poderemos afirmar, só poderemos divulgar o seu nome se tivermos comunhão com ele e estivermos estribados na sua palavra, nos seus estatutos, nas suas leis, prontos para cumprir o mandado do Mestre. E o Mestre nos mandou anunciar o seu evangelho. O Senhor Jesus deu uma ordem, não fez um pedido: ide por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. São Marcos 16:15. Então, que a graça do Senhor Jesus, que a bênção dos altos céus, que a capacidade celestial inunde os corações, que haja em nós, que orando uns pelos outros, os corações possam ser inflamados pelo poder da palavra, como esteve o coração de Neemias ali quando estava distante do seu reinado, distante da sua terra natal. E ele, ao perguntar: como estão os judeus que voltaram da Babilônia? Livro de Neemias. E disseram a ele: olha, estão lá em grande miséria, muro caído, o templo não se faz nada, está uma bagaceira total. E o povo, cada um lutando pelos seus ideais. Ele entristece-se e volta-se para Israel, com o mandado do rei, com a permissão do rei, e consegue restabelecer a lei e a ordem. Que Deus nos dê graça do céu,
capacidade celestial para nós lutarmos pela nação brasileira com o evangelho puro e sincero. Oremos pelo nosso Brasil, oremos pelo nosso povo, para que Deus nos levante com poder, com virtude, com capacidade, com conhecimento, para mostrarmos ao mundo lá fora que o Brasil é do Senhor Jesus, mas com verdade e com vigor. Não espere de altos caciques, não espere daqueles que estão no apogeu da sua glória, não espere dos ditadores, daqueles que estão nos seus tronos, dos imperadores eclesiásticos, não espere nada, mas espere de um povo seu. Um povo foi comprado com o sangue de Jesus. Levantai-vos, afia a espada e vamos anunciar ao mundo perdido a grandeza do Evangelho do Senhor. Se o Senhor é conosco e a nação brasileira é poderosa e rica, que nós façamos dessa nação uma grande nação, para a honra e para a glória e para o louvor do Teu nome. Conectemo-nos com Deus para um grande avivamento, para um derramar do Seu Santo Espírito. Não é só para a gente estar pulando e falando, não. Eu quero ver povo cheio da unção do Espírito Santo, para curarmos enfermos, expulsarmos demônios, operarmos maravilhas, e diabo nenhum terá poder de nos refutar, e que todos olharão e verão que foi Deus quem fez, está fazendo e fará a grande obra no meio dessa nação. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente e firmados em Deus. E você, meu amigo, que está afastado do Senhor, volta-te para Ele. Você que não é evangélico, passa a temer a Deus. Chegai-vos a Deus e vem conversar com o Mestre. Explica para Ele a tua dor. Ele compreende, Ele soluciona o teu problema e te abençoará grandemente. Ora comigo. Você pode nunca ter feito uma oração na vida. Hoje eu te convido, como amigo, como irmão brasileiro, ora comigo pela nação brasileira e volta-te para ler bons livros, boas músicas, temer a Deus, estudar a Bíblia e espera Deus agir. Com sinceridade, com lealdade ao Senhor e ao próximo também. Amém? Querido Deus e Pai, eu preguei a Tua palavra. Como ministro do Teu Evangelho, exalto eu o Teu nome. Falei daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Falei do chamamento que Tu deste a um homem por nome de Abraão, e que outrora fora Abrão, e Tu mudaste para Abraão. E nele são benditas todas as nações da terra. E Tu podes abençoar aqueles que abençoarem a ele, e a sua descendência, ou amaldiçoar os que amaldiçoarem ele. Ó Deus, nós como cristãos somos descendência de Abraão segundo a fé. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos o privilégio de termos sido alcançados pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Então, nesse momento, eu Te louvo, eu Te celebro e glorifico. Te peço, ó Pai, uma bênção toda especial sobre aquele que teme o Teu nome. Aquele que tem a Bíblia Sagrada por regra de fé e governo. Aquele que quer, Pai, ouvir a Tua voz. Ó Deus, aquele que mesmo errado, perdoa, Pai. Inflama-lhe o coração, dá-lhe desejo, Pai, de se chegar ao Senhor arrependido e confessar os seus erros. Pai Santo, perdoa as faltas do Teu povo e desperta um grande avivamento para a nação brasileira. Um avivamento, meu Deus, para que os corações brasileiros passem a pensar seriamente no futuro dos seus filhos e seus netos, passem a levar a sério não somente isso que se fala do Brasil, de futebol, de samba, de praia, Não, o Brasil é maravilhoso. Que quem quiser torcer para o seu time que torça, que quem quiser ir à praia que vá. Mas, Senhor, que tenha no coração o temor e se volte para o Senhor que é grandioso em perdoar. E que se lembre que nós temos a nação mais rica do mundo. E que essa riqueza, Senhor, Tu não deu para demônios, Tu não deu para políticos corruptos, mas Tu deu ela para benefício do Teu povo. Desperta no coração do Teu povo. E isso somente um verdadeiro avivamento do céu. E somente Tu mandarás, porque Tu tens o prazer de levantar homens e mulheres para o Teu batalhão, para fazer dessa nação uma grande nação, apta para Te adorar e para pregar a Tua palavra, para viver a plenitude do Teu Santo Espírito, ó Deus, e anunciar ao mundo perdido a grandeza do Teu nome, o louvor da Tua glória. Ó Deus, visita nessa hora também os enfermos, curando, Senhor, visita, Senhor, os oprimidos, liberta, meu Pai, aqueles que estão em dificuldades financeiras, entra com providência na vida do pequeno empresário ou do grande também, desde que tema o Teu nome. Senhor, meu Deus, abençoa e levanta verdadeiras lideranças, Pai. Lideranças aptas para o estudo, lideranças aptas para fazer o Teu querer nessa terra, no santo nome de Jesus.
Jesus. Eu te agradeço e te peço, Senhor, reine sobre a nação brasileira, combatendo, Senhor, aos maléficos, aos malignos e colocando os teus filhos, Senhor, para reinarem definitivamente neste solo tão abençoado, na onde tu deste tamanha riqueza. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Louvado seja o seu nome e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.